No frescor de um jardim onde o vento sussurra em folhas virgens e a luz dança sobre rios ainda sem nome, tudo parecia em perfeita harmonia. A criação recém-nascida respirava sem culpa e o tempo não conhecia pressa. Mas então, entre os galhos entrelaçados, entre sombras que não deveriam existir, algo se move. Não era um rugido, não era um trovão. Era apenas uma voz, sutil, quase doce, quase sedutora. A serpente não chegou com gritos, ela chegou com palavras. E eis aí o mistério que sussurra até hoje entre os versículos e os séculos. Quem a colocou ali? Ela não foi criada naquele mesmo sexto dia? Não foi chamada de boa, como tudo o que havia sido feito? E por que ela fala? Porque conhece os limites que nem o homem sabia que existiam. Ela não morde, não arranha, não mostra presas. Ela pergunta. É verdade que Deus disse, e nessa pergunta não há apenas dúvida. Há estratégia, há prenúncio, há o início de uma rachadura no cristal do Éden. Porque veja bem, antes da queda, antes do fruto, antes da vergonha, houve uma palavra que abriu espaço para o silêncio do Criador e para algo muito mais perigoso, o pensamento próprio. Mas se a serpente sabia tanto, o que exatamente ela queria? E mais ainda, por que Eva escutou? A dúvida não entrou no Éden como uma tempestade. Ela chegou como um sussurro, enrolado em lógica. Um veneno servido em cálice de razão. Eva escutou, mas escutar é só o começo. Porque no instante em que seus ouvidos acolheram aquela pergunta, é verdade que Deus disse, algo se quebrou. Não no mundo, ainda, mas dentro dela. Pela primeira vez, o sim e o não coexistiram na mesma ideia. A certeza virou interrogação. E o que antes era simples, agora era duvidoso. A serpente não forçou, não ameaçou, não impôs. Ela apenas instalou a possibilidade. E Eva, tão pura quanto qualquer pensamento antes da primeira mentira, fez o que todos nós fazemos quando algo nos instiga. Ela olhou. Olhou para o fruto, para o centro do jardim, para aquilo que era proibido, mas de uma beleza que parecia justa demais para ser negada. Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos se abrirão. E essa frase foi como fogo sussurrado à palha da curiosidade humana. Mas pense comigo, por que Deus colocaria algo tão desejável no meio do paraíso e diria, não toque? Seria um teste, uma armadilha ou um convite oculto à liberdade? E é aqui que tudo muda. Porque quando Eva estende a mão, ela não está apenas pegando um fruto. Ela está escolhendo pensar por si mesma. Mas será que isso é liberdade ou o começo de uma prisão ainda maior? E mais, onde está Adão enquanto tudo isso acontece? Silencioso? Ao lado? Conivente? Ou tão confuso quanto ela? O próximo movimento não é apenas dela, é deles. E quando a mordida acontecer, não haverá como voltar atrás. Mas o que exatamente acontece quando os olhos finalmente se abrem? O som da mordida não ecoou no jardim. Não houve trovões. Não houve terremoto. Apenas um instante de silêncio denso, como se o universo prendesse a respiração. E então, os olhos se abriram. Mas eles já não viam antes. Sim, mas agora viam de outro jeito. Viam o corpo, a nudez, o outro, a separação e o que era belo. Agora envergonhava. O conhecimento do bem e do mal não veio com uma lista. Veio com culpa, com o peso de saber que algo mudou, mesmo sem entender exatamente o que. Eles se cobrem, tentam esconder o que jamais havia sido escondido. Mas quem ensinou isso a eles? Não foi Deus, não foi a serpente, foi o reflexo, o olhar do outro, e com ele o nascimento do medo. O paraíso não se desfez com fogo, ele desapareceu da consciência.
Mas se o Éden ainda estava ao redor, por que eles já não pertenciam mais a ele? É quando ouvimos passos que tudo se transforma. A brisa da tarde sopra como sempre soprou, mas agora há algo diferente nela. Pela primeira vez, o som dos passos de Deus não traz alívio, traz pavor. Adão e Eva se escondem, como se folhas fossem suficientes para esconder o peso da alma. Como se Deus não soubesse exatamente onde eles estavam. E por quê? Onde estás? Pergunta ele. Não é uma localização que busca, é uma confissão. Mas o que mais impressiona é o tom da voz divina. Não é raiva, é dor. Como se um pai visse o filho dando o primeiro passo. Longe demais de casa, Deus pergunta, e Adão culpa, Eva culpa. A serpente silencia. O círculo da responsabilidade é quebrado. Cada um joga o erro para outro. E assim, a comunhão é partida. Mas Deus não apenas escuta. Ele responde. E a resposta não é só uma maldição. Maldita é a terra por tua causa. Não porque eu a amaldiçoo, mas por tua causa. Como se o ato humano tivesse ecoado no solo, no ventre, no suor, a dor no parto, o trabalho árduo, a serpente rastejando, o homem voltando ao pó. Tudo isso parece castigo, mas e se for apenas o preço do saber? Porque conhecimento sem maturidade é fogo em mãos infantis. E ali, diante de um Deus que já sabia o fim desde o início, o mundo muda sua natureza. Não mais jardim, mas luta. Não mais comunhão, mas sobrevivência. E mesmo assim, Deus os cobre com peles. Um gesto sutil, mas brutal. Significa que sangue foi derramado. Alguém ou algo morreu, para que eles não morressem de frio e vergonha. É aqui que algo começa a se insinuar nas entrelinhas. Seria possível que mesmo ali, no auge da queda, estivesse escondida uma promessa? Não foram jogados fora como lixo. Foram conduzidos, vestidos, guardados do próprio erro. A espada flamejante que impede o retorno à árvore da vida não é só punição, é proteção. Porque viver para sempre no estado da queda seria o pior dos castigos. Então Deus fecha o portão, mas não fecha a história. A promessa sussurrada à serpente, que da mulher nasceria alguém que pisaria sua cabeça, permanece viva. O Éden se fecha, mas o tempo se abre. A linha da redenção é traçada, e tudo que virá depois, Abraão, Moisés, os reis, os profetas, os desertos, as cruzes, tudo começa aqui. No vestir de peles, no não abandono, na dor que não anula o cuidado. Mas onde está essa árvore agora? E essa espada flamejante ainda guarda o caminho? A árvore da vida, silenciosa, intocada, colocada ali como uma promessa. E agora, um risco. Ela está no centro, ainda está. Mas algo se ergue entre ela e o ser humano, uma espada. Não qualquer espada, uma espada flamejante, que gira em todas as direções, como se o próprio tempo a obedecesse. Por que tamanha proteção? O que há de tão perigoso nessa árvore? A resposta pode te surpreender. Não é a morte que Deus teme. É que o homem viva eternamente em queda. A eternidade corrompida seria o verdadeiro inferno, sem arrependimento, sem redenção, sem fim. Então a espada arde, e com ela nasce a separação. Mas se existe uma arma que protege, então existe algo ainda mais precioso do que a própria vida. O caminho de volta. Sim, ele está guardado, mas isso não quer dizer que está perdido. Porque em meio ao fogo, a expulsão, a dor, existe uma profecia sussurrada como vento antigo. Alguém virá, da descendência da mulher, e quando esse alguém chegar, a espada pode finalmente se abaixar e o portão se abrir. Agora, se você sentiu esse arrepio percorrer sua espinha, se algo dentro de você sussurrou que essa história é maior do que parece, então você está pronto para ir mais fundo. Inscreva-se agora no canal. Aqui
A espiritualidade não é só luz, ela é mistério, queda, fogo e redenção. E o que está por vir vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre o invisível. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se, nem toda serpente rasteja, e nem toda espada corta apenas carne.